O Rei do Gado é uma novela de 1997 e um dos maiores sucessos da Rede Globo. A trama atualmente é reprisada pela emissora no Vale a Pena Ver de novo de segunda a sexta a partir das 17 horas. Acompanhe a seguir o resumo de O Rei do Gado e descubra tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos. 22 de maio, segunda-feira. O dono da fazenda combina com os capangas sobre a entrada dos sem terras. Chiquita entrega ao senador os discursos de Caxias. Os sem terras entram na fazenda. Luana se assusta ao ver Rafael brincando com seu filho. Donana sente falta de Uerê. Zé do Araguaia mostra sua marca para Donana. Delegado de Minas vai na casa de Jeremias e devolve sua espingarda. Doutor Valdir diz que sabe que Jeremias matou Fausto. Regino apresenta os líderes do acampamento que ficarão na fazenda. O fazendeiro conta sua história. A professora conta para Jacira que a invasão deu certo. Os capangas do fazendeiro tramam contra os sem terra. Formiga caçoa dos capangas. Os capangas armam uma emboscada e matam Formiga e os outros jagunços. Regino tenta fugir, mas bate o carro. Os capangas atiram em Regino. Ele agoniza no meio da mata. Bruno e Luana conversam sobre Zé do Araguaia e Donana. Luana e Bruno escutam na televisão que Regino morreu. Luana chora. 23 de maio, terça-feira. Os sem terra se manifestam em luto na frente da casa de Jacira. Jacira fica revoltada. O delegado vai à casa do fazendeiro investigar. O corpo de Regino é velado no acampamento. Judite tenta falar de Rafaela para Jeremias, que diz que não quer saber da sobrinha. Bruno e Luana batizam seu filho junto com o filho de Liliana e Marcos. Chiquita chega na casa de Jacira para se juntar ao movimento. Lourdinha conta para Júlia que Zé Bento está fazendo muito sucesso e que eles se casaram. Zé Bento e Aparício trocam farpas. Jacira se incomoda com o assunto entre Bia e Chiquita. Luana fica chateada quando Donana diz que ela está virando madame. Zé do Araguaia e Bruno conversam sobre Marcos. Rosa e Liliana conversam sobre Chiquita. Jeremias dá em cima de Judite. Judite fica bêbada. Jeremias pula a janela de Judite. Jeremias e Judite se beijam. Judite acorda cantando. Bruno pede para Marcos esperar passar o julgamento para pensar em casamento. – 24 de maio, quarta-feira. Luana se preocupa com Jacira. Jeremias brinca com Judite. Zé e Donana chegam ao Araguaia. Judite se distrai e queima a comida. Jeremias pensa em comprar a fazenda que era de seu pai para passar os últimos dias de sua vida. Bruno conta para Luana sobre sua promessa. Ele diz que vai comprar a fazenda que era do seu avô e realizar o sonho dele. Jeremias manda Judite se sentar à mesa. Jeremias diz que quer derrubar a cerca que o avô de Bruno colocou na fazenda, só para sentir o gostinho da vingança. Bruno contrata um corretor para achar a fazenda que era do seu avô. Leia chega na casa de Bruno. Liliana diz que Marcos tem sido um ótimo pai. Marcos lê no jornal uma matéria sobre o seu julgamento. Lia e Luana discutem. A imprensa liga para o delegado do Guarujá atrás de informações. A imprensa começa a ligar para a casa de Bruno, que se irrita. – 25 de maio, quinta-feira. A imprensa atormenta Leia. Marcos se irrita com todos. Luana diz que Leia vai dormir no quarto de hóspedes. Rosa e Liliana assistem ao noticiário que fala do caso de Marcos. Jeremias lê no jornal uma matéria sobre Marcos. O advogado instrui novamente Marcos sobre o que ele dirá no julgamento. Zé do Araguaia diz a Donana que Bruno está com o coração apertado. Donana acende vela em oração a Marcos. Marcos chega ao tribunal e é recebido com insultos. Dimas implica com Rafael. Marcos e Bruno se abraçam. O advogado de Marcos torce para que ele mantenha o controle. Começa o julgamento de Marcos. Marcos é chamado para falar em frente ao juiz para responder algumas perguntas. Bruno fica apreensivo com as respostas de Marcos. Marcos brinca com o juiz.
Geraldino é chamado para um interrogatório. O próximo a ser chamado é o detetive Clovis. Ele diz toda a verdade sobre Ralph e Leia. 26 de maio, sexta-feira. Liliana vai à mansão para saber sobre o julgamento. Jeremias explica para Giacomo o ódio entre os Berdinazzi e os Mezengas. O advogado de defesa interroga Clovis. Liliana se desespera com a demora das notícias e decide ir embora. Bruno explica para Lia os procedimentos do julgamento. O julgamento recomeça. Marita é chamada para um interrogatório e diz que Ralph era seu marido. Marita nega ter certeza que Ralph está morto. Suzane é a próxima a ser interrogada. Jeremias diz a Judite que quer levá-la para a casa do seu pai. Suzane conta o que houve no iate. Suzane afirma que Ralph parecia morto quando os capangas de seu marido o largaram na praia. Bruno fica esperançoso após o depoimento de Suzane. Clovis e Marita discutem. Dimas e Júlia se preocupam com Bruno e Lia. Leia é chamada para depor. O advogado de Marcos pede para o juiz liberar Leia, mas o promotor reclama e o juiz deixa o promotor interrogá-la. Leia diz não saber se Ralph está realmente morto.